Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Taramps TV e hoje a noite promete. E a gente tava ali nos bastidores ali, o cara, rapaz, entra que vai entrar no ar agora rapidinho e você ali sentado ainda, cara. A gente quase que não chega a tempo aqui, né? Mas boa noite para todos que estão aí presentes em mais uma Taramps TV. Hoje nós temos muitos assuntos, então fique por aí que já já a gente volta com muitas novidades. Pois é, e hoje o assunto é para que complicar se nós podemos simplificar, né? Mas será que dá para ser tão simples assim? Não é difícil não, cara. Não? Não, basta seguir alguns caminhos aí e a gente vai ver que aquilo que é difícil é aquilo que a gente não conhece ainda, né? É isso aí. Então é fácil simplificar algumas situações. Não é você mesmo que costuma dizer que menos é mais no som? Com certeza. Então a gente sabe que funciona, né? Às vezes menos é mais. Às vezes quer carregar muito o negócio e no fim não dá certo. Aí Exato. vai um amigo lá e monta um negócio simplesinho e fica top. Pessoal, então fiquem ligados em tudo que vai acontecer essa noite agora. Vocês já estão acostumados aí, ó, que nós vamos falar sobre aquelas dúvidas frequentes, aquele bate-papo gostoso com vocês, respostas às perguntas, né? Nós vamos com uma novidade hoje, né? Hoje tem uma novidade. Você sabia que você ficou devendo na terça-feira passada falar sobre um assunto, cara? Depois que a gente finalizou aqui de tantas perguntas que aconteceram. Mas a gente não podia deixar o pessoal na mão. Teve muitas perguntas, então a gente acabou abrindo um espaço maior do que o programado aí para poder responder as dúvidas de vocês e ficou um assunto aí que a gente prometeu, que era a respeito de uma novidade na TarSafe, né? Então vamos fazer o seguinte, antes de falar dessa novidade, vamos mostrar a novidade. Vamos embora. Então acompanhe conosco aí o lançamento, ou melhor, a novidade, né? Um alarme simplificado, diferenciado. E para quem não sabe, a TarSafe é a nossa marca de segurança automotiva e acessórios para automação aí de veículos. Fala pessoal, beleza? Hoje trago mais novidades para vocês e desta vez na nossa marca de segurança automotiva, a TarSafe. São dois modelos de alarme, o TW10 e TW10SB, criados para ampliar as possibilidades de uso. São alarmes com conforto, segurança e a qualidade Taramps que você já conhece. Estes produtos foram pensados para quem busca o melhor custo-benefício. São alarmes simplificados tanto em instalação quanto em utilização, com os principais recursos necessários para um alarme automotivo. Vou começar apresentando para vocês o TW10. Ele conta com dois controles de acionamento, sendo um aqui na cor preta e o outro na cor azul. Os dois controles são do modelo TR5, que conta apenas com dois botões para acionamento, o botão liga e o botão desliga, o que simplifica o manuseio pelo usuário. E ainda, ele acompanha uma sirene dedicada e uma central, já com um bloqueio integrado. Por ter esse bloqueio integrado, você pode habilitar a função anti-assalto por botão secreto, também conhecida como anti-furto. Para o monitoramento do interior do veículo, esse alarme conta com um sistema de ultrassom digital com ajuste automático. E ainda, faz monitoramento dos interruptores de porta, possui sistema para acionamento de travas elétricas tradicionais e ainda um modo especial para acionamento de travas do Volkswagen Up, que tem um sistema um pouco diferente, então o nosso alarme já tem um recurso para isso, dispensando qualquer tipo de adaptação. E para o seu conforto, o TW10 conta com sistema de acionamento de vidros elétricos. Temos o modo universal e ainda modos especiais de acionamento, como o modo Fiat, compatível com o novo Uno a partir de 2015, Mobi, Argo, Palio, entre outros veículos aí que tem esse mesmo sistema de levantamento de vidros. Temos também um modo especial para a linha Volkswagen, compatível com Volkswagen G5, G6, G7, como Gol, Voyage, Saveiro. Esse alarme ele tem um recurso, uma saída, no caso é um fio marrom, que pode ser configurada de três formas. Você pode escolher de qual forma ele vai atuar. Ele pode atuar como leitura de interruptor negativo para monitorar capu ou porta-malas. Aí ele já sai dessa forma, configurado de fábrica. Pode ser configurado para fazer a leitura de interruptor de porta positivo ou ainda atuar como uma saída auxiliar, podendo ser utilizado para baixar vidros elétricos, abrir porta-malas, entre outras funções. No caso da função auxiliar, no controle nós temos apenas duas teclas, a tecla liga e desliga. E como que eu vou acionar a função auxiliar? Aí é bem simples, você vai pegar o controle e vai usar ele aqui, ó,
com a tecla desliga. É só manter essa tecla pressionada por alguns segundos que ele vai acionar a função auxiliar. Já o TW10SB, que é a outra versão que vou apresentar agora para vocês, tem exatamente os mesmos recursos do TW10, exceto o bloqueio integrado e a função anti-assalto por botão secreto. Outro detalhe é que ele acompanha apenas um controle, ele vai só com um controle TR5. Depois, se você quiser cadastrar um novo controle, ele vai aceitar tranquilamente. Tanto o TW10 quanto o TW10SB são compatíveis com qualquer controle Taramps fabricado a partir de junho de 2019, inclusive as chaves canivete TR3C e TR4C. Se você quer saber mais sobre os produtos Taramps, acesse o nosso site www.taramps.com.br. Um forte abraço e até a próxima! Então, né? Prometido, cumprido, a gente não deixa nada a desejar, né? A gente tem que mostrar, realmente, dizer que vai falar e falar, né? Exatamente. Ainda tem vamos dizer assim, tem uma leve desculpa, porque próximo àquela data a gente também já divulgou ele nas nossas redes sociais. Em quem nos acompanha em qualquer rede que esteja assistindo agora, tanto no YouTube, no Instagram ou no Facebook, também curtiu essa novidade aí nas nossas redes sociais, né? E esse alarme é bem interessante, né? É um alarme de uso simplificado. Exato. Acho que é uma palavra que resume bem a aplicação dele, com a mesma tecnologia que todo mundo já conhece da Taramps, né? Isso. E agora só de uma maneira mais simples para quem busca um alarme aí com um excelente custo-benefício. Exato. Nosso alarme, vamos dizer assim, o top de linha hoje da Taramps é o TW20G4RF. Que está se transformando em TW30, né? TW30, exato. Que é aquele alarme que nós lançamos com algo exclusivo Taramps, que é a sirene com comunicação sem fio. No caso do TW20G4RF, que está se transformando no TW30. E agora nós lançamos também um alarme de entrada, como o Adão disse, é um alarme simplificado, que é para quem busca um alarme de fácil manuseio, é um alarme que tem todos os recursos necessários para um alarme automotivo. Ele tem acionamento de travas e vidros elétricos, inclusive modos especiais para a linha Volkswagen G5, G6, para Fiat, no caso do Mobi, no caso do Uno, diversos outros modelos aí da Fiat. Ele também serve para acionamento universal de vidros, faz um sistema ainda de trava e destrava ali para o VW Up, que é algo um pouco diferente, alguns alarmes precisam de adaptada, que é o TW10. E o TW10SB tem uma saída para desligar o som. Então toda vez que você acionar o seu alarme, ele desliga automaticamente o som do seu veículo. Desligou o alarme, abriu a porta, ele vai voltar a funcionar o som do seu carro ali para você curtir aquele som com os seus modos Taramps e com os alto-falantes 7Drive. Quer saber mais sobre esse produto? Depois desse bate-papo aqui, vai lá, corre e acessa o nosso site para você saber e ter mais informações. E quer saber mais detalhes sobre ele? Entre em contato com o nosso time de suporte técnico. Nós estamos aqui pronto para poder ajudar vocês da melhor forma possível para que vocês extraiam sempre o máximo de rendimento, não apenas dos nossos alarmes, mas de qualquer um dos nossos produtos. Exatamente. E aí a gente trouxe hoje alguns assuntos aqui para a gente fazer aquele bate-papo, né, sobre dúvidas frequentes, né? E uma questão que vem aí sendo bastante requisitada ou solicitada entre nós aí, né? É assim, como é que eu escolho o alto-falante para o meu sistema de som, né? É um assunto que a gente já começou a falar aqui em outras vezes, talvez de uma forma diferente, mas assim, como é que eu escolho o alto-falante para o meu sistema de som? Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, eu vou montar um som automotivo de que forma? Um som interno ou um trio elétrico, né? Exato. Um trio elétrico automotivo. Até a gente estava numa brincadeira aí outro dia, né? Qual que é a diferença entre uma caixa trio e uma caixa bob? E teve uma amiga da gente que simplificou isso aí, né? Mas não vamos contar, não. Não? E você, o que você acha? Qual que é a diferença entre uma caixa trio e uma caixa bob? Né? Daqui a pouco, conta para nós aí nos comentários aí, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, tá? Mas enfim, esse é o primeiro passo, né? Eu preciso saber que tipo de som que eu vou montar. Um som para ouvir mais com o porta-malas fechado ou um som para ouvir mais com o porta-malas aberto. Então aí eu já tenho uma definição.
Se eu quiser aquele alto-falante para poder trabalhar com porta-malas fechado, é legal eu usar aquele tipo de subwoofer, com borda emborrachada ou borda de espuma ali, para eu poder explorar mais aqueles subgraves ali dentro do meu carro, né? Exato. E aí, como eu tenho a possibilidade de colocar alto-falante ali nas portas do veículo, eu faço o complemento disso aí tranquilamente. E de preferência que seja um FH, né? Com certeza. Vai ficar show de bola, né? Não? É, ou FH200S ou 300S ali, que são alto-falantes totalmente diferenciados, né? Uma outra coisa é o seguinte, né? Que tamanho de alto-falante que eu estou procurando? Como é que eu consigo determinar o tamanho do alto-falante, Leandro, para eu colocar no porta-mala do meu carro? O primeiro passo é saber o espaço, né, que você tem à disposição. Até porque vai precisar construir uma caixa acústica. E se você escolher um alto-falante que requer uma caixa acústica muito grande e o porta-malas não tiver espaço suficiente para acomodar essa caixa, o que você vai ter que fazer? Muitas vezes você vai ter que diminuir as medidas da caixa, o que acaba diminuindo o volume e acaba comprometendo totalmente o resultado. E às vezes um alto-falante que era para dar aquele grave prolongado, ele acaba se comportando como um alto-falante mais simples, ali, que é destinado a grave, aquele grave mais de ataque. Então você acaba perdendo alguma característica do alto-falante por fazer uma caixa que não está adequada para ele. Então, cara, aí é que vem aquela pergunta agora. O que é melhor? Eu colocar um alto-falante de 12 polegadas com a caixa correta ou eu colocar um alto-falante de 15 polegadas sem a caixa, sem o espaço ali necessário para poder obter o melhor resultado? Essa aí é bem fácil, né? Claro que um alto-falante de 12 polegadas com a caixa correta. Porque você pegar um alto-falante de 15 polegadas e fazer uma caixa pequena para ele também, você vai acabar matando toda a sonoridade do alto-falante. Você vai fazer com que ele perca aquela proposta que é reproduzir aqueles graves mais prolongados. E a caixa ajuda muito nisso. Tanto o volume da caixa quanto a sintonia. Se você faz uma caixa pequena, você acaba comprometendo tudo isso. E um outro item interessante assim, é o tal da potência do alto-falante, né? A potência? Potência do alto-falante. Como é que eu escolho a potência do meu alto-falante? A potência é importante, né? É importante, né, cara? Quantos watts ele tem, não é? Até antes de falar de potência, eu gostei de um comentário que a gente teve recentemente de um seguidor. Ele colocou lá: por que tanto se bate na questão de potência de alto-falante, sendo que tem tantos outros parâmetros que são essenciais ali para escolher o alto-falante, para construir caixa acústica. Então entra justamente nessa parte, na questão do tamanho, da potência, porque de repente você vai escolher um alto-falante simplesmente pelo número e talvez aquele alto-falante não se adeque à proposta que você está buscando. Talvez você escolha um alto-falante com uma potência alta e que aparentemente vai dar um excelente resultado, só que ele não é feito para aquilo que você quer. Talvez ele seja um alto-falante para som interno e você está buscando um som externo, ou ele é um alto-falante para som externo e você coloca ele para trabalhar com porta-malas fechado. E aí é onde compromete todo o rendimento. E a potência, ela tem que ser compatível com o amplificador que você está disposto a colocar e também com a alimentação, porque uma coisa puxa a outra. Você tem um alto-falante pesado, que precisa de bastante potência, precisa de um modo de maior potência para poder tocar. Desculpa, pessoal. Então, assim, né, o quanto eu estou disposto a investir em alimentação e o quanto eu estou disposto a investir em amplificadores. É esse o fator predominante para que eu possa determinar que potência de alto-falante que eu vou colocar ali no meu sistema de som, né? Aí sim. Então, assim, ó, recapitulando aqui para a gente poder entender, que tipo de som que eu vou montar? Um som interno ou um som externo? Aí eu vou decidir se vai ser mais adequado eu utilizar um woofer ou utilizar um subwoofer, tá? Esse é o primeiro ponto. O tamanho do alto-falante ele está relacionado de acordo com o espaço que eu tenho para construir a minha caixa acústica, não tem para onde fugir. E a potência do alto-falante, eu posso colocar, só estou pensando em potência, tá? Eu não estou pensando em rendimento acústico, não estou pensando em mais nada. Como é que eu escolho a potência do meu alto-falante? De acordo com o que eu estou disposto a investir em amplificadores e alimentação. Como o Leandro disse, é fundamental que a gente tenha essa disponibilidade de alimentação e tenha essa disponibilidade também de amplificadores. E não só isso, um cabeamento correto, tudo certinho, para a gente poder dar sequência nisso aí. Quando você entra dentro de uma loja e alguém fala para você assim, ó, você precisa colocar esse cabeamento, você precisa colocar isso, você tá louco, né? Então, não é bem assim que funciona o negócio, né? Você tá louco, você tá fazendo um sistema de som aí superdimensionado, Ó, o que eu tenho para dizer para vocês assim, ó, escute o lojista.
tá? Ele quer sempre o melhor para vocês e quer sempre oferecer os melhores produtos. Ele não está querendo lesar ninguém não, ele só quer que você fique satisfeito lá com o resultado final do sistema de som. Senão acontece igual aconteceu comigo agora. Você coloca um alto-falante lá que era para falar muito, aí na hora H você coloca um módulo que não atende a necessidade dele, ou peca na alimentação, no cabeamento, aí acontece isso. Ele não fala, ele mata toda a voz ali e ele não vai fazer aquilo que foi proposto. Então até, desculpa aí a falta da voz, que não está muito legal hoje, mas é isso que acontece quando você faz um sistema mal dimensionado. Você peca na alimentação, o amplificador não entrega a potência que precisa e o alto-falante não rende. Ó, e se o seu alto-falante começar a raspar igual o do Leandro, leva rapidamente na assistência técnica para poder verificar o que está acontecendo, viu? Porque tem coisa errada Tem aí. coisa errada aí. Isso aí não acontece só com você, não acontece com a gente, né? Você está o tempo todo aí em ar-condicionado, essas coisas, então a tendência é acontecer isso aí mesmo. Mas vamos lá, Leandro, qual que é a diferença entre uma caixa trio e uma caixa Bob? Qual que é a diferença básica entre as duas, né? Tem muita gente que acha que caixa trio é porque ela é 3 vias, né? Caixa trio, 3 vias, né? Não necessariamente. E na verdade não é isso, né? A caixa trio, ela surgiu um apelido que deram para o som para fora que se chama trio elétrico, né? Então você pode colocar uma caixa trio de 2 vias, pode colocar uma caixa trio de 3 vias, de 4 vias, você pode brincar à vontade. Mas a diferença básica entre uma caixa trio e uma caixa Bob, até responderam para nós assim com muita coerência, né? Exato. Que é o seguinte, a caixa trio é aquela que você coloca no porta-malas do seu carro alimentado pela bateria do veículo. E a caixa Bob é aquela que você pode ligar onde você quiser, em qualquer lugar, seja ela no seu espaço gourmet e até mesmo dentro do seu carro. Exato. Você pode fazer uma conexão ali direto com a bateria do veículo e utilizar. Sem problema Então, nenhum. basicamente, essa é a diferença entre a caixa trio e a caixa Bob, né? Mas por que a caixa Bob tem esse nome, cara? Caixa Bob. Então, essa é uma pergunta bem interessante, né? Você, fala pra nós aí, por que essa caixa se chama caixa Bob, né? Deixa aí nos comentários pra gente que nós vamos bater um papo sobre isso terça-feira que vem. Então nós vamos desvendar aí os mistérios da caixa Bob. De onde surgiu isso aí, De onde né? surgiu isso aí? Nós vamos atrás de quem criou esse negócio, né? Tem que tentar pesquisar aí. Vamos ver se a gente consegue Então essa ajuda a resposta, gente. né? E se você, por acaso, conhece quem criou esse nome Caixa Bob, ou você que de repente está nos ouvindo aí, está nos assistindo, foi você que criou a Caixa Bob, entre em contato conosco. Nós queremos saber mais sobre essa história da Caixa Bob e ver se realmente aquilo que nós sabemos é verídico, se realmente é aquilo que foi dado o nome ali da Caixa Bob, né? Exato. Bom, temos muitos assuntos. Que tal a gente responder algumas perguntas? Vamos lá, manda bala aí. Deixa eu pegar aqui. Rapaz, eu queria aproveitar, e antes de você responder a primeira pergunta aí, seguinte. Nossa, tá lotado. Eu achei que não tinha nenhuma, tá lotado aqui. Eu queria aproveitar e já mandar um abraço pro meu amigo Bambam. Bambam tá sempre O Bambam tá sempre com a gente direto aí. Ele tá mandando até umas figurinhas aqui para mim direto no WhatsApp, tá? E a gente não consegue olhar todas as mensagens de WhatsApp direto, então a gente recebe as mensagens, tá? Então seria legal se vocês mandassem para nós as mensagens diretas pelas redes sociais, porque aí aquele time que está lá nos apoiando, eles vão selecionar as perguntas e mandar para nós aqui, tá bom? Mas ó, um salve para todo mundo aí, Bambam, um abração, viu? Você é um parceiro, tamo junto sempre. A pergunta do Assis Rony, ó. O ML520 é woofer ou alto-falante para médio? Porque seu tampa-cone, ele é pontudo, tem aquele Qual que é o alto-falante? O ML520. ML520, ele é um woofer, tá? Na verdade ele é as duas coisas. Ele é um woofer e um alto-falante que serve, e é um mid-bass. Que atua na região do médio. É um alto-falante que ele atua ali desde as frequências de grave. Para quem não sabe, as frequências de grave, não sou eu que estou dizendo, está compreendido aí nos estudos aí, que o grave se entende-se de 60 Hz até 250. 250 Hz para cima são as frequências de médio grave. Então, esse alto-falante, como ele responde muito bem essa faixa de frequência aí acima dos 60 e passa pelos médio graves e passa pelos médios e chega até uma parte dos médio agudos, então nós podemos chamar ele de woofer, porque a definição mais correta para woofer é alto-falante que responde grave. E a definição para alto-falante que responde médio grave é um mid-bass ali. Então, ele faz as duas coisas ali tranquilamente, tá? Ó, uma pergunta que eu vou aproveitar até para a gente, como exemplo, é a pergunta do Valdomiro Pires, de Oliveira. Ele está dizendo assim, ó. Tenho 6 alto-falantes de 15 polegadas e gostaria de colocar na minha Ipanema. Show de bola. Se tiver espaço,
tanto para os alto-falantes, para a caixa, para a bateria, fica muito bom. Mas a dúvida dele é assim, ó, qual seria a caixa ideal para ela? Aí, Valdomiro, o que acontece? Assim como os demais que estão nos assistindo, sempre que você for pensar em construir uma caixa acústica, o primeiro passo é analisar o tipo de alto-falante que você vai colocar. E para construir a caixa, você tem que considerar todos os parâmetros desse alto-falante. Então, quem pode te ajudar com essa informação de qual que é a melhor caixa, qual que é a melhor medida, ou pelo menos uma sugestão de medida, né, e também de sintonia, é o fabricante do alto-falante. Se você vai usar um produto da nossa fabricação, um alto-falante 7-Drive Audio, você pode contar com a gente. Nós vamos te passar sugestões de caixa e até se for um projeto personalizado, precisar de um projeto diferente, específico para o seu carro, nós podemos fazer isso. É só entrar em contato aí com esse número que está na tela agora, que aí nós vamos passar todas as informações para você e sempre buscando o melhor para o seu projeto. Olha só que pergunta interessante. Quem fez foi o Rei 37. Qual sistema de som vocês acham necessário usar um processador de áudio? Todos. 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 O único sistema de som que, se você utilizar com Taramps, que a gente indica que você não precisa colocar um processador de áudio e nem um crossover, é o 3000 Trio. Sim, o TL 1500, TL 1500. Sistemas de som interno mais simples, onde você vai utilizar apenas alto-falante de porta mais um sub ali, até que dá para manter ali sem um processador de áudio. Passou disso, entrou numa caixa trio, qualquer outro tipo de sistema, aí já é interessante colocar o processador de áudio, você ganha inúmeros recursos, tem crossover, tem correção de fase, tem alinhamento, entre outros recursos aí interessantes. Inclusive a função limiter, que aí evita problemas com excesso de potência, excesso de distorção, então começa a ficar legal o projeto e você acaba ficando mais tranquilo em relação a alguns aspectos. Som interno, som externo, o que Tudo. quiser. Caixa Bob. Mas posso usar um processador de áudio com TS400? Deve. Com certeza. Deve. Ele tem a função full lá para você eliminar o crossover dele e utilizar dessa forma. Sem Né? dúvida. Então você vai ter o gerenciamento inteiro do seu sistema de som ali na palma da mão. É bem interessante isso aí. Outra pergunta aqui, ó. Olá, boa noite. Eu tenho uma dúvida. O que leva um módulo amplificador a fazer ruídos e quando dá a partida no veículo ele fica mais alto quando pisa no acelerador? Legal essa pergunta, hein, cara? Quem fez foi Almir Ramoshi, uma coisa assim. Desculpa, eu não entendi direito seu sobrenome, mas eu vou tentar resumir para você. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte: ponto de aterramento do seu sistema de som. Para ver se o teu sistema de som está todo aterrado num único ponto, tá? E uma outra coisa que gera bastante ruído no amplificador, na verdade o amplificador é só um amplificador de sinal, e esse ruído ele vem de algum lugar, é o terra rompido do RCA. Aquela saída RCA do seu player lá, normalmente qualquer pessoa que desconectar os cabos RCA com o player ligado, ele vai romper um camarada chamado fusistor, tá? Ou então ele rompeu por qualquer outro motivo, e aí é feito aquele famoso ajuste técnico de você pegar lá um fiozinho, colocar da carcaça do rádio até o RCA. E isso não elimina. Então esse é um ponto-chave para você eliminar, para você verificar se está com tipo de curto-circuito ou não ali, tá? Se não tiver com um fusistor ali funcionando, você vai gerar um ruído violento. Então o primeiro ponto é verificar aterramento, tá? Aterramento do veículo, cabos RCA e esse aterramento do seu player ali, para ver como é que está a saída RCA. Se mesmo assim você verificar e não conseguir resolver, entre em contato conosco. Nós podemos acompanhar juntos aí o seu sistema de som com o time de suporte técnico e te ajudar a encontrar e dar a solução definitiva para essa situação. Dúvida do nosso amigo Júlio Cunha. Me tira essa dúvida aqui, ó. Preciso de uma fonte de quantos amperes para manter o meu sistema de 195 amperes de bateria sempre carregado? Então, Júlio, primeiro passo, você quer a fonte só para carregar as baterias? Se for só para carregar as baterias, você considera que a fonte forneça em torno de 10% da corrente nominal. Então, vamos lá, vamos arredondar essa conta aí, vamos dizer que seja 200. Uma fonte de no mínimo 20 amperes. ProCharger 30 atende tranquilo para fazer recarga. Se for um sistema para manter o sistema de som tocando, você quer tocar uma festa, deixar a fonte ligada para não descarregar as baterias e tocar um tempo longo, aí a fonte tem que fornecer pelo menos 30% da corrente nominal. Aí nesse caso sugiro para você usar uma ProCharger 60. Olha que pergunta ousada aqui, rapaz. Do Babar Vídeos. Qual amplificador eu poderia usar
que seria igual ao CL500, porque eu sempre usei o CL500. Então eu vou te dizer rapidamente qual amplificador que você vai usar, tá? Você vai usar o DS160X2. Esse produto é top, tá? Só que qual que é a grande diferença desse produto? É um produto com uma tecnologia extremamente superior. Você vai ter aí 30 watts a mais por canal, porque eles são 2 canais de 80, e você vai ter menos consumo de bateria, porque a eficiência desse módulo é extremamente superior. O DS160 é um produto que nasceu para você potencializar os alto-falantes originais do veículo. Você vai ver a diferença que esse produto faz, tá? E ele é tão pequeno que cabe na palma da mão. Se você quiser, você pode deixar ele direto no porta-luvas ali, sem atrapalhar, porque a entrada dele é por fio, então você não vai ter nem trabalho para aumentar um chicote e deixar muito grande, tá? Então o produto é o DS160X2. Corre lá no nosso site, assim que a gente terminar esse bate-papo ao vivo aqui, para você saber mais sobre esse produto. Pergunta do Marconi Senna. Boa noite. Por que alguns alto-falantes têm número diferente na tampa, na calota, né? Vamos dizer assim. Diferente da potência RMS. Por exemplo, o Hunter 3000 é um alto-falante de 1.500 watts RMS. No caso do Hunter, Marconi, o número ali é basicamente o modelo dele e também indica a potência máxima em programa musical que ele suporta. Se você analisar não só a Seven Drive, existem outros fabricantes que também adotam esse tipo de nomenclatura. Eles vão usar ali estampado na calota a potência em programa musical. Outros modelos, inclusive na nossa linha nós temos outros modelos que estampam a potência RMS. Se a gente pegar o MH380, MH420, são alto-falantes que estampam em seu modelo a sua potência RMS. Então, alguns vão ter o número real, né, que é a potência RMS, e outro em programa musical. Mas sempre que tiver dúvida, dá uma olhadinha no manual dos produtos. No nosso site tem tudo. Se você quiser, antes de comprar qualquer produto, acessar, você pode baixar o manual, conferir, inclusive ter acesso às sugestões de caixa para você ver também se aquela caixa vai servir no porta-malas do seu veículo. Às vezes você está a fim de comprar um alto-falante, mas está em dúvida se a caixa vai caber ali no porta-malas. Então pega lá a sugestão de caixa que tem para aquele modelo, você vai ter uma noção se cabe ou não. Vitinho do Recanto, boa noite para você também, viu? Obrigado pela sua participação. A pergunta dele é o seguinte: quais alto-falantes vocês me indicariam para médio grave para tocar junto com dois SL2K8 15 polegadas? Já tem um alto-falante direto e reto para você poder fazer essa combinação perfeita com esse produto. É o MH420. Mas por que o MH420? Você poderia usar, não poderia usar um alto-falante de 8 polegadas? Não. Por que é legal você usar o 10 polegadas? Normalmente um alto-falante de 15 polegadas ele não sobe tanto. E o 10 polegadas ele desce um pouco mais, então ele vai fazer um acoplamento perfeito ali, tá? Então o produto que vai atender a sua necessidade é o MH420. Você pode usar 2 alto-falantes ou 4, se você quiser dividir isso aí e segurar um pouco mais no ganho, porque ele tem um altíssimo SPL e um excelente resultado. Pergunta do Jonathan Soares: qual é a melhor regulagem do DSP 3000 para 2 woofer de 550 watts RMS? Isso aqui é uma pergunta interessante, viu, Jonathan? E é dúvida de muita gente. O que acontece? Não tem melhor ou pior ajuste, tá? Quando você está falando de um alto-falante, você tem que analisar as características dele e também a resposta de trabalho dentro da caixa acústica, da caixa que ele está trabalhando. Então, não tem uma receita para falar para você, vai usar o HPF tal e o LPF tal que fica bom. Não, você tem que analisar o modelo do seu alto-falante para aplicar o corte correto. Porque se você aplicar um corte HPF abaixo do que o seu alto-falante responde, ele pode deslocar muito, pode ter problema com borda, pode rasgar a borda, vamos dizer assim, diminuir a vida útil da suspensão. Se você aplicar um corte LPF acima do que ele responde, deixar passar muita voz para esse alto-falante, você pode gerar maior aquecimento da bobina e, consequentemente, até gerar queima em alguns casos. Então, sempre é interessante consultar o manual do produto ou o fabricante e pedir qual que é a resposta de trabalho do meu alto-falante dentro dessa caixa acústica aqui que eu tenho, com essa medida, com essa profundidade de duto, que aí eles vão te sugerir qual que é o corte que você vai deixar. Então não tem receita para corte de frequência, é análise pura, tem que analisar o alto-falante que vai usar. Você já pensou em levar a Taramps para sonorizar o seu ambiente comercial e sonorizar também o seu espaço residencial sem ter que você colocar uma fonte ou um módulo?
Pois é, nós temos solução para isso também, tá? Então, nós voltamos rapidamente e acompanhe conosco essa divisão de produtos. Que tal um amplificador Taramps dentro da sua casa ou até mesmo dentro da sua loja? Já pensou nessa possibilidade? Nós do Grupo Taramps pensamos sempre em levar o melhor do mundo sonoro para vocês. É por isso que hoje eu venho ressaltar a qualidade da marca Home Life Sound. E aqui nós temos o receiver THS 4600 para sonorizar o ambiente da sua casa ou até mesmo do seu estabelecimento comercial. Você que escolhe. Ele possui 2 canais de 125 watts RMS a 4 ohms e várias entradas de áudio, como USB, cartão de memória, conexão Bluetooth, entrada auxiliar P2, recepção de FM, entrada para microfone e também entradas auxiliares RCA. Ele também possui a entrada óptica, onde você pode conectar sua Smart TV com uma qualidade de áudio incrível. E na parte de ajustes temos o volume individual para cada canal e o volume geral. E ainda um controle de tonalidade para graves, médios e agudos. Uau, são tantas funções! E não para por aí. Dentro da marca Home Life Sound ainda temos os modelos Home 80, THS 1800 e o THS 3600. Mas conta pra gente, qual ambiente você vai sonorizar? Ainda não tem o seu? O que você está esperando para adquirir? Venha fazer parte do mundo Taramps! E é isso aí, eu posso levar um receiver e amplificar o meu ambiente residencial ou comercial com toda tranquilidade e aquela tecnologia Taramps que você já conhece. Claro, dentro de casa também merece um som, né? Exato. Quem gosta de som ouve em qualquer lugar. E o receiver aí da marca Home Life Sound, que integra o grupo Taramps, é uma excelente opção. Para a sua área gourmet, para a sala, qualquer ambiente da sua casa que você queira sonorizar, inclusive no comércio, porque temos modelos aí que tem entrada para o microfone quando você precisa fazer uma chamada, um anúncio. Então nós temos vários recursos dentro dessa marca com os receivers da Home Life Sound para você explorar da maneira que quiser e do jeito que preferir. Pois é, né? Olha que interessante, né, o Leandro? O meu xará me fez uma pergunta aqui. Seu xará? Adão Pereira, 963434. Rapaz, essa pergunta que ele fez aqui, eu queria chamar o Douglas para responder, cara. O Douglas? Será que ele tem coragem de vir aqui responder? Não sei, mas faz a pergunta primeiro. A pergunta é o seguinte: eu preciso montar um projeto na mala do meu Siena. Quero uma dica e vou usar tudo Taramps. Sou fã número 1 da marca. O projeto dele será que é para som interno? Então nós vamos imaginar que é para som interno e já vamos dar uma dica para ele. Direta. Vamos ver se o Douglas responde mesmo de longe pra gente. Ele não quer responder. Rapaz, ele tá aqui nos bastidores. Tá Douglas, escondido ali, ele não quer responder não. O que você diz pra gente? Um subwoofer pra pôr no porta-malas do carro, qual que você indica aí? BES 1K6. BES 1K6? 12 polegadas de dupla. Tem esse projeto montado no carro ou não? Tem, e é top, hein? Então, vamos lá pra dica direta então. Se você quiser montar um som interno nesse veículo, o que você vai fazer? Você vai colocar um BES 1K6 ali, é um subwoofer, suporta uma potência RMS de 800 watts. Se você quiser manter a sua bateria original, basta colocar também um BES 800.1, né? Para você tocar isso aí. Você pode potencializar as portas do seu veículo com TS400 e ainda colocar FH300 ou FH200S, de acordo com o tamanho ali disponível. Se for 6 polegadas, o 300S, se for 5 polegadas, o 200S. Seu som vai ficar show de bola, viu? E se ainda quiser uma sugestão diferente, se for um projeto, uma caixa trio aí, pode entrar em contato conosco, nós vamos sugerir tanto os alto-falantes adequados, já podemos te indicar o projeto da caixa, os amplificadores, cabos, bateria, a gente passa tudo para você ter o melhor desempenho. Depois é só procurar uma loja da sua confiança aí para adquirir todos os produtos e fazer a instalação. Tem uma outra pergunta aqui, ó, que eu achei bem interessante. É a do Genildo Severino. Vou montar uma caixa Bob, tem um alto-falante de 5.600 e tenho 2 médios de 1.200, 2 drive de 400, 2 tweeter, trio. Eu quero comprar um modo de 160 mil para me usar meus acessórios.
sem precisar comprar outro módulo. Tá querendo colocar uma alta voltagem, uma alta tensão aí para trabalhar, para tocar tudo ainda. Que coisa linda, hein? Aí vai ser meio complicado fazer isso, Muito né? difícil, Genildo, até porque é o seguinte, acredito que ele fez até o comentário aqui em tom de brincadeira, né? Porque o HV160.000 é um amplificador que trabalha com baterias em série. Então, para montar uma caixa Bob com um produto desse é inviável. É um produto para alto desempenho, para usar em paredão, em som automotivo de alta potência. Caixa Bob, é interessante você trabalhar com produtos 12 volts, que é onde você consegue alimentar com as fontes ProCharger, algo mais tranquilo. E até um detalhe, aqui você está falando em alto-falantes, vamos dizer assim, que juntos, ali, 1.200, 2.400, mais 3.000, vai dar em torno de 8.000 watts, todos juntos. Então não precisaria de um amplificador de mais de 8.000 watts, ou um conjunto de amplificadores de mais de 8.000 watts. É até uma sugestão, quando se trata de caixa Bob, é interessante trabalhar com alto-falantes que suportam menos potência, até para que você consiga manter a alimentação mais tranquila. Porque dependendo do lugar, você não vai conseguir ligar uma fonte muito grande para alimentar esse sistema, porque a tomada também tem que estar dimensionada para o consumo da fonte. Então trabalha com alto-falantes mais leves e amplificadores menores que você vai conseguir tirar alto proveito, vai conseguir tirar um bom rendimento com menos energia consumida. Aí agora eu que quero fazer uma pergunta. Agora você me fez lembrar de um assunto. Quando eu não tenho bateria suficiente, uma fonte resolve meu problema de alimentação no meu veículo? Quando não tem bateria? Eu não tenho bateria suficiente. Aí você põe só a bateria do carro Coloca lá. a bateria do carro. Eu não e posso enche de usar, fonte. eu não posso colocar um monte de fonte? Pode, Não resolve meu problema? resolve. Aí você faz uma caixa Bob alimentada só por fonte e leva ela dentro do carro. Quando você quiser, você liga lá na tomada e ouve. Não, mas eu quero o som do meu carro, o som Aí do não meu dá veículo. certo, né, cara? Por que não dá Por certo? que não? A principal fonte de alimentação no sistema de som automotivo ele tem que ser as baterias. Por quê? Se você quiser usar o som com o carro em movimento, o que você vai fazer? Não tem como plugar a fonte na tomada. Então, não adianta querer compensar a falta de bateria com fonte. Isso não dá certo. Por quê? Quando você colocar um sistema de alto rendimento ali, módulos que conseguem fornecer alta potência, alto-falantes que suportam muita potência, e não colocar bateria, quando você estiver andando à noite na rodovia, faz um teste. Aumenta o volume e vê o que acontece. Você vai ver que até os faróis do carro piscam. Por quê? Vai faltar energia tanto para o som quanto para o carro. Aquela bateria ali, ela foi dimensionada para um sistema elétrico do carro e no máximo um sonzinho ali básico. Não dá para colocar muita coisa. Quer colocar som de alto rendimento? Bateria auxiliar. Aí você complementa isso com fonte para fazer recarga da bateria e quando você for tocar num lugar que você consegue estacionar o seu carro e ligar essa fonte numa tomada, beleza. Caso contrário, é bateria, não tem outro segredo. Não dá para compensar isso com fonte que não dá certo. Olha só aqui que pergunta mais interessante. Eduardo da Costa Cruz. Boa noite para você, obrigado pela sua participação. Ele quer saber se 2 alto-falantes de 8 ohms e 2 alto-falantes de 4 ohms dá certo num HD 3000. Para tocar ali tudo junto. 2 de 8 e um de 4? 2 de 8 e 2 de 4 ohms. São 4 alto-falantes que ele tem, tá? O que vai acontecer numa situação como essa? 2 alto-falantes de 4 ohms ligado ali em paralelo vai cair para 4. Certo. Eu posso ligar mais 2 alto-falantes de 4 ohms ali em série e ligar ali tranquilamente. Vai funcionar perfeito, ele vai fechar ali em 2.66. Fecha, né? Fecha. 266. Olha, é só uma brincadeira que a gente fez, aí, realmente a resultante vai ser essa, 2.33, mais 2.66. Mas se você quiser ter rendimento realmente, não faça isso não, tá? Para você poder ligar na mesma saída de um amplificador, trabalhando com o mesmo corte de frequência ali específico e com o mesmo tipo de caixa, você tem que usar sempre alto-falantes idênticos. Mesmo tamanho, mesmo modelo, mesma potência e mesma impedância. Por quê? O que vai acontecer nesse caso seu aqui? Você vai ligar o amplificador, os alto-falantes de 4 ohms eles vão receber mais potência do que os alto-falantes de 8 ohms. Então eles vão trabalhar descompassados, tá? Eles não vão fazer aquele movimento todos iguais ali. Então você já vai ter um cancelamento ali direto. Então o que você faz? Escolhe. O que você quer fazer? Seu módulo é 2 ohms, né? Então você precisa de mais 2 alto-falantes de 2 ohms ali para fazer um casamento perfeito de impedância. Então você vai lá e já negocia esses 2 alto-falantes de 4 ohms e coloca mais 2 de 8, que vai ter um sistema de som ali legal, tá? Ah, mas eu não posso trocar o reparo?
dos alto-falantes de 4 ohms e colocar de 8 ohms? Não vai ficar legal, tá? Cada alto-falante tem o seu reparo específico e o seu gap para trabalhar. Então é interessante que você adquira mais 2 alto-falantes de 8 ohms iguais aos que você tem. Vamos lá, tem mais perguntas aqui, ó. Luiz Henrique. Boa noite, coloquei 2 alto-falantes FH200S nas portas e 2 FH300S no tampão. Senti uma queda no desempenho do sub XP de 12. Será impressão devido à alta potência dos FHs ou regulagem de ganho? Olha, Luiz Henrique, o FH300S é um alto-falante que tem bastante rendimento, então ele consegue ter um resultado incrível, principalmente ali na aplicação que você colocou, tampão e portas. Pode ser que o seu subwoofer não esteja conseguindo acompanhar o SPL produzido por esses alto-falantes. Então talvez você vai ter que trabalhar um pouquinho ali com o ganho do amplificador que está tocando esses alto-falantes de porta e tampão um pouquinho mais baixo, para que você consiga equilibrar. Ou então migrar para um subwoofer que consiga te dar um resultado melhor, consiga produzir mais grave ali para acompanhar o sistema de som interno. Então, se você percebeu isso, pode ser sim excesso por parte do som interno ali que está ultrapassando o volume produzido pelo sub. O sub não está conseguindo chegar mais no SPL produzido ali pelo som interno. Ô Leandro, eu tô com uma dúvida aqui. Meu sistema de som é o sistema de som de alta tensão, tá? Popularmente aí falado como alta voltagem. Mas meu som tá seco, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Tá seco, eu não consigo resolver. E eu queria deixar ele um pouco mais cheio. Para deixar mais cheio, né? Para deixar mais cheio. Legal essa pergunta. E eu tô trabalhando ali com 24 baterias. Será que se eu baixar a quantidade de bateria, eu deixo ele um pouco mais cheio? Tem bastante sobre essa dúvida, que usar mais ou menos bateria, isso aí altera o timbre do amplificador. É uma questão assim que o pessoal bate bastante. Mas a gente precisava pensar de uma outra maneira. Será que eu estou alterando o timbre do amplificador ou será que eu estou fazendo com que o alto-falante receba tensão demais e não consiga responder às baixas frequências, porque ele está aquecendo muito a bobina, ele não foi preparado para aquilo e quando eu baixo? Então, seria interessante eu começar a pensar a respeito disso. Quando eu baixo ali para 18 baterias, para 20, eu percebo que o alto-falante trabalha mais frio, trabalha mais tranquilo, ele não está comprimindo diretamente. Então, assim, será que é o amplificador que muda o timbre? Será que é ele que muda o timbre ali com um grave mais cheio, com um grave mais seco? Ou será que o meu alto-falante é que não consegue trabalhar com graves mais prolongados quando eu aplico muita tensão nele? Então a gente tem que tomar um certo cuidado ali, porque amplificadores de alta tensão e amplificadores de 12 volts, eles deveriam ser escolhidos de uma outra forma, né? Por exemplo, assim, ó, eu tenho lá um sistema de som lá com 8 alto-falantes de 2.000 watts. Exato. 2.000 watts vezes 2 vai dar 4.000 watts. Vezes 8 vão dar 32. 32 mil. Então eu deveria fazer o quê? Eu deveria aplicar no máximo ali uma quantidade de baterias que me entregasse os 32.000 watts. E uma corrente que sustenta isso aí. Aí eu vou ter sim um grande resultado. Vou trabalhar com o dobro de potência ali, trabalhando, claro, com uma dinâmica de música que me permite fazer isso, que não são músicas de mala aberta, que eu tenho que tomar um certo cuidado em relação a isso, do que eu colocar lá 20 baterias, 22 baterias, 24 baterias e segurar isso em limiter. Não tem necessidade, né? Porque quando você trabalha com 12 volts, normalmente você faz isso. Você vai lá e coloca um amplificador lá que te entrega no máximo até o dobro ali, alimenta tranquilamente e você não tem problema. E qual que é a grande vantagem de você trabalhar com um sistema de som de alta tensão? A grande vantagem é que você consegue ajustar a quantidade de baterias para a potência que você necessita. Exato. Até, às vezes, o pessoal pergunta, mas está usando um amplificador HV 160 mil para tocar 8 alto-falantes. Esses alto-falantes aí não suportam essa potência. É que, na verdade, um sistema como esse, as baterias são dimensionadas para fornecer uma potência abaixo, somente o que os alto-falantes necessitam. É claro que se você alimentar corretamente, você pode extrair muita potência desse amplificador, mas na maioria das vezes trabalha com a quantidade exata ali para chegar no que o alto-falante precisa. É isso que nós temos que pensar. E muitas vezes vale a pena você trabalhar com a quantidade certa, em vez de tentar compensar com mais baterias, e investir em baterias que tenham maior reserva, que aí você ganha em autonomia do sistema. Isso é mais interessante do que trabalhar com quantidade,
Porque aí, nesse caso, como o Adão acabou de falar, você acaba alterando o timbre, o comportamento do alto-falante e não do amplificador, porque você acaba saturando, travando ali o funcionamento dele. Ricardo, você consegue trabalhar tranquilamente ali com 6 alto-falantes de 8 ohms, o 520, num amplificador ali, o Smart 3000. Você consegue trabalhar ali, vai casar a impedância perfeitamente? Então, aí é que tá, né? Esse amplificador é interessante porque ele acaba se autoajustando nessa situação aí, né? Então você pode usar o Smart 3 ali para poder tocar e o consumo máximo musical vai ser em torno de 150 amperes. Você vai ter um excelente resultado com isso aí, tá? A pergunta do Jonathan Soares, acho que a gente já respondeu uma pergunta dele, mas ele mandou assim, mais uma pergunta, por favor. Qual o verdadeiro motivo dos alto-falantes desligarem após o aumento do volume do rádio? Olha, Jonathan, teria que analisar o que você tem, mas a grande maioria dos casos, onde você aumenta o volume do player e o sistema de som desliga, pode ser falta ou falha de alimentação, pode estar faltando bateria, ou então o amplificador pode estar trabalhando com alto-falantes que resultam em uma impedância menor do que a mínima recomendada. Digamos que você tem um amplificador de 4 ohms, uma saída com impedância mínima 4 ohms. Você vai lá e liga 2 alto-falantes de 4 ohms nele em paralelo. A impedância resultante é 2 ohms, está abaixo do recomendado. Em volume baixo funciona, você vai começar a aumentar o volume, ele vai tocar legal. A hora que você chegar num determinado volume, o amplificador ele vai proteger porque ele está identificando que a impedância está abaixo, que aquilo ali é prejudicial. Você vai desligar o player, vai tentar fazer de novo, ele vai fazer da mesma forma. E se você ficar insistindo nisso, você pode danificar o seu amplificador. Então, por isso que é importante analisar tudo. Ver se a alimentação está certa, se tem bateria suficiente, se as baterias estão boas e carregadas, os cabos se estão na bitola correta para conseguir conduzir a energia da bateria até o amplificador e se o amplificador casa com os alto-falantes. Se aquele amplificador não é indicado para uma impedância mais alta, se os alto-falantes não estão resultando em uma impedância menor do que o recomendado. Então tem que analisar tudo, mas esses são os principais fatores que podem fazer o amplificador desligar ou um sistema de som desligar. Não sai daí não, que nós voltamos rapidamente, tá? E olha, acompanhe com a gente aí como é que faz para poder manter as suas baterias sempre muito bem carregadas. Apresento a vocês um produto ímpar, design moderno e inovador e com muita energia. E claro, estou falando dela, a ProCharger 120A da Taramps, que pode ser usada em diversos projetos de som de 3 formas, como fonte de alimentação de um ou mais conjuntos de amplificadores. A segunda forma é fazer apenas a recarga das baterias. E a terceira forma é usar ela junto com seu som ligado. Assim você não terá problema com a falta de bateria. Outro detalhe diferenciado é o voltímetro, que indica a tensão de saída, e também o amperímetro, que indica a corrente fornecida para o sistema. Além disso, ela possui o sistema de flutuação, que garante a vida útil das baterias. Assim você não terá problema com excesso de carga. E aí, quer qualidade? Adicione a fonte ProCharger. E além da ProCharger 120A, temos os modelos de 30, 60, 180 e 250 amperes. O que você está esperando para adquirir a sua? Venha fazer parte do mundo Taramps! Mas eu sempre digo, né? Para que complicar se nós podemos simplificar? Por que falar sobre isso essa noite, né? Eu me deparei com uma situação onde nós dimensionamos o sistema de som para um cliente e ele ia usar ali 8 alto-falantes em torno de 1.500 watts a 4 ohms, tá? Num sistema de som. E quer trabalhar com alta tensão, para poder ter mais autonomia, tal, aquela coisa toda que a gente já conhece. E aí o que aconteceu? 1.500 watts vezes 8 dá 12. Se você multiplicar por 2 aí, você vai chegar no máximo a 24.000 watts de potência aí para você dimensionar. O que eu indiquei para ele? HV 20.000 TPO. Tá? Tranquilo. Tá, vai atender tranquilamente a necessidade. 13, estourando aí 14 baterias, com consumo máximo a pleno volume de 70 amperes, show de bola, dá para trabalhar. O que aconteceu nessa situação? O cliente acabou adquirindo um módulo mais pesado.
pegou uma oportunidade aí, pegou um módulo de 50 mil watts. Ok, tranquilo. Então, nessa situação, olha, eu não quero mais agora o 20, agora eu vou trabalhar com 50. Qual que é a quantidade de bateria que eu coloco? A mesma, não vai mudar nada. Você vai manter as mesmas 13 ali, 14 baterias com o mesmo tipo de corrente para poder continuar entregando a potência necessária. Quando foi hoje, eu me deparei com outra situação. Agora surgiu uma oportunidade para ele colocar um HV160 no sistema de som. E a pergunta foi, cara, agora me socorre, o que eu faço numa situação dessa? Por isso que eu digo, para que complicar se a gente pode simplificar? Ele falou para mim, e agora, que módulo que eu coloco? Aí eu falei para ele, você quer a melhor solução para esse sistema de som? Você vai adquirir um HV 20.000 TPO e vai colocar lá, com 13 ou 14 baterias no máximo, de 70 amperes no mínimo, se você quiser colocar mais corrente sem problema nenhum para melhorar a autonomia, mas esse é o produto. Ou seja, não adianta eu ter um produto que me entrega um caminhão de potência se os meus alto-falantes não precisam e eu não quero ampliar o meu sistema de som. E outra, nessa situação, como você disse, precisava de 13 baterias em média. Não ia dar para ele colocar esse HV160. Não. O HV160.000 ele é indicado para trabalhar a partir de 18 baterias ali. São sistemas realmente de alto rendimento. Não adianta querer trabalhar com pouca bateria que não vai ficar tão legal. É melhor você trabalhar com o módulo certo. Temos HV20.000 TPU, HV40.000 TPU, são módulos aí que atuam tranquilo nessa faixa de potência que ele está necessitando e vão trabalhar muito bem com a quantidade que estava indicada ali com as 13 baterias. Então não precisa complicar, como você disse. Às vezes o simples é melhor. Exato. Menos é mais. E para que complicar se a gente pode simplificar? Exatamente. Então, o som ele não é complicado, o som é simples. E a gente que acaba complicando e colocando várias situações aí. Por exemplo, eu não tenho espaço para eu trabalhar com 12 alto-falantes no meu veículo. Coloca 8. Coloca 8. Aí, às vezes, pega um canto do carro lá onde tem uma caixa de roda, acaba perdendo metade da caixa para pôr os 12. Não, mas eu quero colocar 12. Eu tenho que colocar 12. Cara, coloca 8 que toca mais. Com a caixa certinha. Lembra aquele lance? Eu quero colocar 10 cornetas. Tem que ser 10 cornetas. Num caso impedância, é complicado. Coloca 8 que toca mais. Se a gente pensar em simplificar o sistema de som, nós vamos ter muito mais resultado. E agora, ó, tô com uma pergunta aqui que eu vou precisar da sua ajuda para a gente responder. Bora. Quem fez a pergunta foi o Jonathan. Boa noite, Jonathan. Tudo bem contigo? Seguinte, vocês têm um módulo de 1.200 watts estéreo de um ohm de um canal? Atualmente não. 1.200 watts mono. De um canal estéreo. Ah, um canal estéreo? Um canal estéreo. Agora eu entendi a pergunta. Um canal estéreo a pergunta como, dele, né? você tem módulo de 1.200 estéreo de um canal de um ohm? Não. Na verdade, eu acredito que ele queira um amplificador de um canal que responda agudo. Exato. Aí tem, que é no caso nós temos o MD 1200.1, que é um amplificador de um canal com uma resposta de frequência ampla. Ele responde desde os subgraves até os agudos. Esse produto tem na versão de um ohm? Tem. Tem na versão de um ohm, Tem, então... sim. Mas só para ficar claro, ele é um amplificador classificado como mono por ter um canal, mas isso não limita ele em termos de resposta. Ele não vai tocar só grave, ele vai tocar grave, médio, agudo, porque o que determina o que o amplificador pode reproduzir é a sua resposta de frequência. Quando a gente fala em amplificador estéreo, ele tem pelo menos 2 canais. Esses canais têm as entradas de áudio também ali LR nesse módulo, a parte de RCA, ou seja, por fio ali, entrada LR e 2 canais de saída. Senão não tem amplificador estéreo. No máximo você vai ter um amplificador de um canal que toca agudo, que é o caso da linha MD aí, até o 1200 que consegue fazer isso. Então, isso aí é uma questão que acontece há muito tempo, né? Surgiu aquele mito lá atrás, há muitos anos, que amplificador mono só toca grave. Só toca grave. E na verdade não é isso. A palavra mono, ela quer dizer que o amplificador tem um canal. E quando eu vou trabalhar em estéreo, quer dizer que ele tem 2. A palavra amplificador estéreo significa 2 canais. Mas nós temos amplificadores full range que trabalham tranquilamente ali, desde os subgraves até os agudos, tá? Então a gente não pode confundir isso aí de maneira nenhuma, tá? Uma outra pergunta aqui é o seguinte, eu comprei um AMD 1800 a 4 ohms, ganho no máximo ou ganho no mínimo? Me dê uma dica, boa noite para vocês. Você pode usar tranquilamente, o ganho do módulo, ele não segura potência. O ganho do módulo é um ajuste que você tem para que você possa determinar, eu quero trabalhar com mais volume no meu player.
Você vai trabalhar com menos ganho no seu amplificador. Ah, eu quero trabalhar com menos volume no meu player, ter o máximo de rendimento do meu módulo. Então você vai trabalhar com um ganho mais aberto. Quem determina para você o limite do seu amplificador são aqueles LEDs indicadores, o amarelo e o vermelho, que se comporta exatamente igual o semáforo, né? Se você está dirigindo ali e de repente o sinal ficou amarelo, é atenção, ó, estou no limite. Pode trabalhar, mas eu estou chegando ali numa situação mais crítica. Vermelho, pare. Então, independente da posição do ganho, sempre observe esse LED para ver como é que ele está se comportando. Independente da posição dele, piscou o LED amarelo, você está chegando quase no limite do módulo. Piscou o LED vermelho, já está começando a mandar distorção para o seu alto-falante. Então você pode escolher a posição do ganho ali, tanto no mínimo quanto no máximo. Vai depender muito do volume que você deseja trabalhar no seu player. Ó, uma pergunta do Douglas Silva, ele mandou assim, ó, me dá uma dica quais produtos usar para montar minha caixa Bob, para ouvir pisadinha, ele quer ouvir pisadinha na caixa Bob, deve ser o estilo favorito dele. Cara, aí vale a pena você investir em um sistema 4 vias ou um 3 vias que consiga abranger toda a faixa de frequência que você gosta. Tem um sistema que fica bem legal, você pode usar um alto-falante de 15 polegadas, pode ser um Hunter 3000, pode ser um SL2K8, um SL3K1, são alto-falantes que vão conseguir reproduzir as frequências mais baixas, trabalham legal na caixa frontal. Aí você pode complementar isso com alto-falantes voltados para médio grave. Pode ser 2 alto-falantes de 8 polegadas ali, como o MB400S, ou 2 MH380, fica bem legal. E para complementar isso ainda, você pode trabalhar com o FH200S de 5 polegadas. Não precisa nem de driver nem de tweeter. Fica uma caixa com 3 vias, mas que toca tudo. Ela vai tocar desde o subgrave ali, e aquele grave mais de ataque com o alto-falante de 15, vai ter aquela presença do médio grave com esses alto-falantes de 8 polegadas, e o FH200S vai complementar o restante. Desde os médio graves até os agudos ali, ele consegue fazer tranquilo. Olá, boa noite. Queria tirar uma dúvida. Por que, além das 3000 usarem, não especificou o modelo correto, mas por que das 3000 usarem cooler e dissipadores de calor, esses módulos continuam esquentando muito? Seguinte, o próprio dissipador, o perfil do módulo já diz o nome, é um dissipador de calor. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o calor interno dos componentes e vai jogar para fora. Por isso que é indicado que você pegue o seu amplificador e instale no lugar seco e arejado, para que a circulação de ar possa tirar o calor daquele dissipador. Aquecimento em qualquer módulo assim é normal, tá? Por exemplo, um amplificador trabalhando a 60 graus é uma temperatura que praticamente você já não consegue mais manter a mão em cima dele. E 60 graus é uma temperatura bem tranquila para você trabalhar com um amplificador, tá? Então é comum isso aí, principalmente quando você trabalha com frequências mais altas, ele vai gerar um pouco mais de aquecimento. Isso é normal, não tem problema nenhum e não existe erro no produto. Pode utilizar e ser feliz com o seu sistema de som. Exatamente. Vamos para mais perguntas. Vamos lá. Tem aqui, ó, o Casemiro de Souza. Eu tenho um TS400 e eu liguei em bridge para tocar um subwoofer de 200 watts. E quando eu aumento, ele corta o áudio. Eu abaixo, espero um pouco, ele volta. O que pode ser? Olha, Casemiro, primeira coisa que você vai verificar aí, impedância. Porque a ligação em bridge do TS400, ela pede no mínimo 4 ohms. Nós temos que saber que impedância é esse alto-falante. Se ele é de bobina simples, 4 ohms, estaria casando. Mas se ele tiver uma bobina dupla, por exemplo, 4 mais 4 ohms, e estiver ligado em paralelo, cai para 2. Esse pode ser um motivo para fazer cortar. Então tem que ver se a impedância está certa. Mas para a gente poder identificar certinho aí e te ajudar a resolver isso, entre em contato com o nosso suporte técnico amanhã de manhã, que aí a gente já consegue te ajudar a identificar o que está acontecendo. Se for o caso, você pode até fazer um vídeo e mandar no WhatsApp para a gente, que a gente consegue identificar melhor. Rapaz, o tempo não passou. Ele voou. Tá? Passou rapidamente, e você já sabe. Fica tranquilo, você que enviou a sua pergunta, você não vai ficar sem resposta de maneira alguma, tá? Se você enviou a sua pergunta pelo Facebook, pode deixar ela aí tranquilo. Agora, se você mandou pelo Instagram, envia ela novamente depois pelo direct. E se você mandou pelo YouTube, ou coloca no Instagram ou no Face, ou coloca novamente ali abaixo quando esse vídeo aqui for publicado, para você não ficar sem a sua resposta. É sempre um prazer ter vocês aqui conosco
Esse encontro nosso, esse bate-papo, ele só acontece porque vocês estão aí nos acompanhando. Obrigado mais uma vez pela audiência, né? É sempre um grande prazer essa companhia. Com certeza. A gente tenta sempre trazer as informações da melhor forma, mas é claro, você aqui é livre para expressar a sua opinião, deixar a sua opinião sobre o trabalho que a gente está fazendo. E se tiver sugestões para a gente poder melhorar também, trazer novos conteúdos, trazer mais informações para você, deixa nos comentários. Vai ser sempre um prazer analisar e a gente melhorar também o nosso trabalho. Aproveite para acompanhar as nossas redes sociais durante toda essa semana, que nós entraremos com assuntos bem interativos e na próxima terça-feira tem grandes novidades para vocês, então nós esperamos. Cara, Ok? e falando em rede social, acabei de ver um cara que ele está sempre comentando em praticamente tudo que a gente posta. Então, mandar um abraço para ele, é o Virgulino Pereira Nascimento. Praticamente tudo que a gente posta, a gente vê comentário dele. É isso aí. Principalmente lá no YouTube. Ó, e quem estava assistindo a gente aí pelo Instagram, manda depois sua pergunta no direct, tá? Se não foi respondido, porque depois ela some. Pessoal que mandou no YouTube também no chat, manda pra gente ali depois que a Taramps TV ficar em formato de vídeo, manda de novo a pergunta que a gente responde vocês ou entre em contato conosco através do WhatsApp que a gente deixou aí ao decorrer dessa nossa Taramps TV. Então, um forte abraço para vocês, uma ótima noite aí, um bom final de noite para todo mundo e até a próxima. Obrigado por essa companhia, boa noite a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.